Advogada e professora universitária, ex-senadora, ex-ministra do Planejamento, candidata à presidência da República, já política com grande experiência, Simone Tebet é a nossa entrevistada desta quarta-feira. Vai conversar comigo, Felipe Bueno, com a Joana Trettel, com a Dani Lima também. Daqui a pouco a gente volta com ela, então. A gente ia começar a entrevista. A gente ia começar a entrevista com ela. Acho que está de volta? Está de volta. No nosso retorno, ela está. Como é que vai a senhora? Muito bom dia. Desde já, muito obrigado pela disposição em conversar conosco aqui na TMC. Seja bem-vinda. Bem, obrigada, Felipe. Bom dia a você, bom dia, Daniela, bom dia, Joana, bom dia a todos que nos acompanham nesse programa do Jornal TMC 360. Peço desculpas, eu sem querer esbarrei aqui no botão aqui do vídeo e a minha imagem sumiu, mas estamos aqui agora. Não, vamos começar então. Fique tranquila com relação a isso. Bom, vou fazer uma pergunta rápida para a gente começar os nossos trabalhos aqui. O seu rumo político estamos no dia 13 de maio, né? O seu rumo político já está definido para 2026? Sim, Felipe. Sou pré-candidata ao Senado Federal aqui pelo estado de São Paulo. Imexível, como diria um ex-ministro, imexível. Passou a ser parte do vocabulário, né? Da língua portuguesa, então imexível. Bom, eu já quero então falar um pouquinho do que está acontecendo na política e trazer o que a senhora fez nos últimos meses, que passou o último ano, alertando sobre despesas obrigatórias, sobre engessamento do orçamento, sobre risco fiscal e, ao mesmo tempo, que nós temos visto nas últimas semanas, o governo anunciando uma série de medidas econômicas vistas até como um pacote de bondade, né, com ampliação de benefícios, com estímulo ao consumo. Eu queria perguntar para a senhora se existe hoje um conflito entre responsabilidade fiscal e estratégia política eleitoral, considerando todo o seu trabalho neste governo. Bom, Joana, eu acho que o conflito entre o fiscal e o social, ele sempre existiu, seja qualquer governo. Não há conflito, a meu ver, nesse momento, entre o fiscal e o processo eleitoral. O presidente Lula, quando me convidou para assumir a pasta do planejamento e orçamento, ele só me deu uma determinação, me deu autonomia para trabalhar junto com a equipe econômica. Simone, eu quero o pobre no orçamento. E eu entendi o que ele quis dizer com isso. O Brasil é famoso, e isso não é de agora, pela sua injustiça tributária. Se arrecada muito de quem paga, de quem ganha pouco, e os super ricos dos ricos, e assim eu falo com toda tranquilidade, quem pertence dentro dessa hierarquia, a essa categoria, paga proporcionalmente e infinitamente menos impostos. Então, diante da justiça tributária, vamos cobrar impostos pelo menos 10%, de quem não paga, né, ou paga menos que isso, para poder garantir que a gente possa fazer política social, entregar projetos sociais para a população. Então, eu só dou um exemplo dentro desse processo, que foi a isenção do imposto de renda para a classe média, cobrando dos super ricos que não pagavam pelo menos 10%. As outras medidas, que eu acho que vocês podem citar algumas delas, que vieram ao longo do caminho, elas vieram fruto da realidade fática. Nós saímos de uma pandemia, tivemos que reconstruir políticas públicas, reconstruir o país, sem poder aumentar a carga tributária da população brasileira e fazendo esse equilíbrio. Eu dou um exemplo que é o Desenrola, né? Que muitos falaram, o Desenrola 2.0 é um projeto eleitoreiro. Peraí, o Desenrola, ele já aconteceu e ele veio lá atrás. É muito fácil para quem não dorme, ou não, quem dorme, né, em berço esplêndido, falar, vamos esperar até janeiro para resolver o problema dos endividados no Brasil, que nós sabemos, né, que o endividamento no Brasil está em números recordes. Vai falar para aquele pai de família, né, que esperar 8 meses devendo no rotativo do cartão de crédito. Então, diante desse cenário, não havia alternativa a não ser... Oi, ministra, estamos ouvindo? Estamos ouvindo. Oi. Caiu. Eu não estou vendo vocês, mas tudo bem. Eu vou falar aqui que apagou da minha tela, aqui, tá? Então, vamos continuar assim mesmo. Fica à vontade. Para falar para aquele pai de família que está devendo no cartão de crédito, no limite especial com a agiota. Então, o Desenrola 2.0, ele veio e vem realmente para colocar as coisas nos seus devidos lugares. É para isso que existe o Estado, para isso que se faz política, né? Ministra Dani Lima, obrigada pela entrevista aqui.
Eu queria falar um pouquinho sobre política. A senhora disse, meu papel é inamovível. Vou usar aqui uma segunda versão da palavra. Mas o PSB tem ainda o nome de Márcio França, a ex-ministra também, agora do Meio Ambiente, né? Marina Silva também é uma possibilidade para o Senado e vagas são 2, né? Como é que se resolve essa equação? 3 grandes nomes, 3 bons nomes para 2 vagas. Vou aqui plagiar a fala de um representante do meu partido, do PSB, né? Esse é um bom problema, né? Oxalá todas as chapas de todos os estados tivessem esse problema de ter que escolher entre esses nomes com tanta credibilidade, com tanta história, com tanta experiência, né? E com tanto ficha de serviços prestados. Nós estamos falando de Márcio e Marina. Um já foi governador e ministro de Estado. Marina, ministra, já foi candidata à presidência da República, enfim. Né? Então é um time de excelência que está pronto para cumprir missão. Como eu vim disputar e sou pré-candidata ao Senado Federal, da mesma forma Marina e Márcio estão prontos para ocupar qualquer espaço. Nós temos ainda uma vaga de vice, nós vamos estar sentados numa mesa de conversa. Essa conversa passará também pela liderança do presidente Lula. Nós somos, obviamente, um partido independente, mas fazemos parte de uma frente ampla aqui no estado de São Paulo e também no projeto nacional. Então, eu acho que esse é um bom problema que vai ser resolvido ao longo do tempo. Ministra, a senhora disse em entrevista recente que a eleição de 2022 ainda não acabou e não temos como discordar disso, né? Por causa da polarização, principalmente. O que isso significa para a democracia brasileira? Bom, primeiro, justificar o porquê que eu disse isso, né? Nós saímos em 22 de uma eleição com população absolutamente dividida. Não preciso ir muito longe. Quando a gente compara números e política é percepção, né? Processo eleitoral é percepção e é comparação, todos os números. Não tem um número que o governo do presidente Lula não esteja melhor do que o governo passado. E assim mesmo a gente não vê replicando esses números em números favoráveis eleitoralmente. Existe um empate técnico, acabou de sair uma pesquisa agora, mostrando ainda que um favoritismo do presidente Lula, mas no empate técnico. Então, por que o Brasil avançou tanto em tantas áreas e a gente não vê repercutido? Porque, de novo, nós estamos repetindo 2022 para 2026. O Brasil está polarizado, mas eu faço um parênteses aqui, de percepção de quem teve o voto exatamente desses 5% 6%, acho até que é um pouco mais hoje, de independentes que vão decidir a eleição. Diferentemente de 22, o que eu percebo andando nas ruas, e eu como ministra do Planejamento fui a todas as capitais do Brasil ao longo desses 3 anos, mais de uma vez, então percorri o Brasil, não só como candidata, mas depois, nesses últimos 3 anos, é um cansaço absoluto da maioria da população brasileira. É que ela não grita, ela não fala, ela é mais equilibrada, mais quieta. Então os radicalismos ficam nas redes sociais e a gente tem uma percepção equivocada. As pessoas querem alternativas no sentido do diálogo, elas estão cansadas desse embate que sabem que não resolve a vida das pessoas. Então, diante desse processo, essa eleição de 2026, dentro do que a gente sabe de retrocessos civilizatórios versus avanços para a sociedade brasileira, é decisivo. Nós estamos diante de uma janela, eu tenho falado muito isso, nós estamos de uma janela demográfica muito difícil e perigosa. O Brasil está envelhecendo muito rapidamente antes de ficar rico enquanto nação, diferente do que aconteceu com a Europa. E essa janela de oportunidade, né, de conseguirmos fazer a nação brasileira se enriquecer e garantir a dignidade para o seu povo, ela está se fechando, ela vai se fechar em 15 anos no máximo. Nós temos uma década para resolver os nossos problemas. E quem efetivamente tem política social, tem projeto, tem planejamento estratégico para tirar o Brasil não só do mapa da fome como nós saímos, mas diminuir essa vergonhosa taxa de desigualdade social, e somos um dos países mais desiguais do mundo, é o governo do presidente Lula. Então, diante dessa realidade, eu faço parte de uma frente ampla porque eu acredito que essa eleição de 26 é ainda mais relevante para a democracia, para o processo civilizatório do que foi 22, porque nós estamos diante de uma janela de oportunidade nos próximos 4 e 8 anos que nós não podemos perder de avanço de projetos, de desenvolvimento
sustentável para o Brasil. E é por isso que eu faço também parte desse time. Então, assim, o que está em risco é que Brasil vocês querem para os próximos anos e para os seus filhos. É um Brasil que pensa em usar o fundo de garantia para você comprar arma, que depois vai ser desviada, vai ser roubada para ir para o crime organizado, né, que vai aumentar a violência e a letalidade. Um Brasil que só pensa em desmatar de forma absoluta, e olha, quem fala é alguém do agronegócio, né? Ou alguém que projeta um desenvolvimento sustentável, que cuida das pessoas, que cuida das famílias, né? Um projeto de alguém que, enquanto foi senador, o grande projeto dele era privatizar praias e, com isso, impedir as pessoas mais simples de terem o único lazer praticamente de graça, que é poder frequentar uma praia no Nordeste brasileiro, no litoral, na Baixada Santista, em São Paulo, ou alguém que, ao contrário, entende que o Brasil é para todos e é preciso essa inserção de toda a população nas políticas sociais para garantir a cidadania para todos. Então, eu acho que é isso que está em jogo no processo eleitoral, e o meu papel como uma pessoa de centro, e isso talvez me dê a legitimidade que a esquerda não tem, porque eu sou uma pessoa de centro, de dialogar. Olha, eu penso diferente em muita coisa com a esquerda, mas quando se trata de democracia, que sem ela nós não temos nada, quando se trata de garantir efetivamente o avanço que nós precisamos para transformar esse gigante que é o país num país de oportunidade para todos, eu não tenho alternativa. Ninguém pode pensar duas vezes, né, a não ser escolher o caminho certo, que é o caminho do avanço, do desenvolvimento, que é o caminho do progresso que nós queremos para o país. Essa moderação da qual a senhora fala é importantíssima, a esperança, né, para um futuro melhor, mas apesar da senhora dizer que vê nas ruas as pessoas mais esperançosas, com vontade, então, de batalhar por esse futuro, o que nós vemos nas pesquisas e o que nós sentimos, de fato, muito pelas redes sociais, e a gente está imerso nas redes sociais diariamente, é que o radicalismo e essa polarização, eles estão muito cristalizados. O presidente tem uma rejeição alta. São números que mostram que a população também está cansada de uma política que vem sendo feita há bastante tempo. Onde há espaço para a moderação nas eleições deste ano? Bom, além do diálogo, de dialogar claramente com esse público independente, Joana, mostrar, assim, que entre a narrativa e a verdade, né, fazer prevalecer a verdade. Uma parte da população está cansada, e com razão. Eu sempre combati muito fortemente a corrupção no Brasil. Mas, lamentavelmente, o lado de lá se coloca como o paladino da moral, dos bons costumes, né, e do combate à corrupção. Só que a verdade sempre prevalece. E isso se mostrou da última pesquisa para essa, diante de pelo menos 2 episódios que aconteceram nos últimos tempos, né? O Banco Master mostrando efetivamente quem foi, né, em que governo isso iniciou, quem foi omisso na investigação, na fiscalização, no combate a esse que é o maior escândalo de corrupção já da história envolvendo o mercado financeiro, e quem está com quem na fotografia quando da votação e da derrota, né, do nome indicado pelo presidente Lula a uma vaga para o Supremo Tribunal Federal. Basta olhar a fotografia. Então, é uma guerra de narrativas, você tem razão. Os números na pesquisa não mostram, talvez até por uma certa incompetência nossa, porque é muito fácil a narrativa deles, porque quem não tem compromisso com a verdade fala o que quer. Como nós temos o compromisso com a verdade, né, o compromisso com as pessoas, essa briga é desleal, né? Eu sempre uso esse ditado que eu ouvi certa feita, né? Enquanto a mentira ela sobe de elevador, a verdade sobe de escada. Então, é difícil nesse mundo de rede social você combater as narrativas fáceis que são colocadas. Mas para isso existe o processo eleitoral. Então, de forma objetiva, Joana, assim, a minha resposta para você é com coragem, né, e com persistência, incansavelmente, a partir de agora, nesse período pré-eleitoral, mas especialmente na eleição onde a gente tem a liberdade maior e poder usar, obviamente, os tempos de rádio, televisão, mostrar quem é quem no processo, quem está do lado do povo, quem realmente
dar autonomia, por exemplo, para uma Polícia Federal investigar quem quer que seja, doa quem doer, porque uma parte da população brasileira também coloca na conta, e tem que colocar mesmo, né, quem é que vai combater a corrupção, quem é que vai realmente garantir que o dinheiro suado do imposto do trabalhador brasileiro vá lá para o hospital, vá lá para a escola, para garantir a merenda do seu filho e garantir a qualidade dos serviços públicos.